Breve meditação antes do nosso tempo de oração, de clamor. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, na minha igreja. E Deus sabe o que eu estou falando. Tem sido meses de muitas viagens. Para um pastor, para um músico, e que vive do seu trabalho missionário hoje, conviver com a realidade da igreja no Brasil, traz sempre desafios. Manaus, recentemente, Cuiabá, recentemente, João Pessoa, Paraíba, recentemente, Curitiba, Paraná, recentemente, Belo Horizonte, Minas Gerais, recentemente, e viajando com alguns congressos da Rádio Transmundial, junto com o pastor Luiz Saião e o pastor Itamir Neves, queridos irmãos, levando uma mensagem esse ano para o Brasil, baseado em Abacuque, Esdras e Neemias. Levando uma palavra, entendendo que essa é uma hora propícia para restauração e reconstrução. Há muitos muros caídos na vida de pessoas, há muitos muros caídos e derrubados em casamentos, em famílias, neste momento. Há muitos muros derrubados em comunidades locais que se identificam com Jesus e a sua cruz. É um momento propício de restauração e de reconstrução. Eu entendo assim. E os irmãos vão poder compreender isso. 6 pastores que passaram por separação, 10 profissionais de pessoas comprometidas e envolvidas em projetos sociais, em ONGs, passando por separação. 5 suicídios recentes de líderes eclesiásticos ou que vivem da estrutura eclesiástica. Momento de muito desemprego no nosso país, que vocês conhecem, é só ligar a televisão e acompanhar o que nós temos vivido, mas quando você vai para aquela região do Amazonas, para a região do Pará, para o interior de Pernambuco, para o interior da Paraíba, você encontra os bolsões de pobreza, de crianças que estão morrendo desnutridas, de uma violência sem cabimento em Fortaleza, onde jovens de 12 a 16 anos entram no mundo do tráfico e só saem hoje mortos. Pastor Carlos Queiroz, querido irmão, que tem trabalhado lá com esses jovens e adolescentes, percebe que é um caminho sem volta. O momento que o nosso país vive com um número de estupros que cresce de maneira impressionante, sendo que grande parte deles cometidos dentro da realidade familiar. Muita miséria, muito clamor, muita desesperança ao ver a situação político-eleitoral que nós estamos vivendo agora. Talvez uma das eleições menos motivadoras que nós tivemos nos últimos anos. E não há no país nenhum clima para uma competição esportiva como nós estamos participando agora. Neemias fez parte desses 3 movimentos de reconstrução ao receber notícias do seu irmão sobre os pobres, os miseráveis que ficaram em Jerusalém, sobre refugiados de nações que foram dispersas por suas lutas e que ocupavam ali a realidade de Jerusalém.
O livro de Neemias relata a volta dos judeus da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro, de prisão, de não liberdade, de não sonhar. O livro de Neemias fala sobre a restauração e a edificação de Jerusalém e dos seus muros. O primeiro movimento foi feito por Zorobabel. Depois, o segundo movimento em direção a Jerusalém, de Esdras. Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, fazem parte de um livro só. Um livro de testemunho, de relato pessoal, tanto de Esdras quanto de Neemias. O livro de Neemias, uma continuidade, onde ele vai ali terminar uma obra que foi começada por Zorobabel e também por Esdras. Esdras, que teve a responsabilidade de levar a lei do Senhor novamente para Jerusalém, que junto com Neemias tentou reunir os judeus, lhe dando novamente um sentido de povo e de nação. Na vida de Neemias, e o livro de Neemias é, sem sombra de dúvida, uma lição sobre oração, uma lição sobre sacrifício e perseverança na obra de Deus. O livro de Neemias não é um livro somente para líderes, como muitos dos estudiosos, e também pelo pragmatismo que a igreja viveu e vive hoje, nessa realidade contemporânea, lidando a igreja mais como empresa, e você vai participando de congressos de liderança, congresso de liderança, congresso de liderança, congresso de liderança, congresso de liderança, mas poucos congressos para liderados. E o livro de Neemias é um livro para liderados e para líderes. Para judeus que queriam experimentar novamente essa alegria de ser um povo e uma nação e experimentar de uma nova realidade em Jerusalém, agora destruída. Se tiver um copinho d'água, eu agradeço muito. Obrigado. Em Bauru, sem água, não dá. Já está vindo, fica aí em paz. Neemias é um homem de muita sensibilidade. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 1, e nós vamos somente até o versículo 11. Quero lembrar a vocês que Neemias era um homem de confiança numa realidade politeísta, servindo ao imperador persa. E você vê Deus usando um judeu que resolve ficar a 1.500 quilômetros de Jerusalém como um assessor especial do imperador persa. Não era um copeiro para servir apenas comida. Não. Estava sempre com o imperador no período de férias, nas decisões estratégicas, por ser um homem de confiança. Me chama a atenção isso, um judeu servindo a um governo do imperador. O que isso soaria para nós hoje aqui no Brasil? Está querendo explorar ou ganhar alguma coisinha lá. Como é que faz um judeu lá com o imperador persa? E que gozava de credibilidade. Certamente o imperador usava a credibilidade de Neemias para ter alguma ascensão ao povo judeu. Ciro e Ciro I viviam e encorajavam esse movimento politeísta. Vamos dizer assim, uma realidade laica. Ele encorajava que as religiões
que tinham perdido a sua importância e a sua força, se reorganizassem. Foi assim que ele permitiu que os judeus também se reorganizassem e que Neemias pudesse fazer a obra e ir para um projeto de reconstrução. E Neemias tinha consciência de que Deus usa pessoas que não servem. O Antigo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que não temiam a Deus, mas que foram usadas por Deus. E nós não podemos perder nunca essa consciência. Porque se perdermos essa consciência, nós iríamos talvez querer pegar nas armas o tempo todo. Não. Neemias tinha consciência de um Deus soberano que escreve a história e que usa pessoas cristãs ou não cristãs. Agora eu imagino Neemias, depois de receber essas notícias aqui, versículo 2: Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus, que voltaram os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade queimadas. E depois de ouvir essas palavras, eu sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, os teus servos. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, diz Neemias, eu era copeiro do rei. Acolhe essas notícias, lamenta, chora e depois pensa numa maneira criativa de compartilhar isso com o imperador. Versículo 2: nunca antes eu tinha estado triste na tua presença, ó rei. Por que o teu rosto está triste? Perguntou o rei, se não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Disse o rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estará triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? E nessa hora eu orei ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, eu peço que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais. Versículo 7. Se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território, para que eu possa passar e possa chegar a ajudar. E aí você vai vendo todo esse diálogo, mas eu fico imaginando que loucura. Imagine você trabalhando num banco, trabalhando numa imobiliária, procurando o seu chefe e pedindo para que ele te dispense
para um objetivo especial, mas que você logo voltaria. Aí o seu chefe pergunta para você, uma semana, um mês, 6 meses, tempo sabático, provavelmente uns 12 anos. Você está louco? Gozava de tanta credibilidade do imperador, que compartilhou o que precisava fazer, a missão que havia recebido de Deus, o chamado que havia recebido de Deus, o discernimento e a sensibilidade que ele teve de Deus, para se apresentar. Eu vou ser esse agente de reconstrução, ou melhor, de consumação de uma restauração que já foi começada por Zorobabel, que já está lá com Esdras, que estava ali, já em Jerusalém, e que estava fazendo o povo lembrar da lei do Senhor, e Neemias, que tinha um coração mais prático, organizacional, e habilidades de liderança, para ser usado por Deus para esta reconstrução. Você pode caminhar depois meditando sobre esse livro com mais calma, e a ação de Deus é maravilhosa, mas eu queria me deter apenas na questão da espiritualidade de Neemias, que é um bom convite para nós desenvolvermos e também na experiência comunitária. Primeiro, versículo 4. Lamentei por alguns dias. Uma espiritualidade aonde o lamento é possível e, nesse caso, bem-vindo. É por isso que você encontra na Bíblia vários trechos, vários salmos, que são salmos de lamento. O lamento faz com que a gente caia em si. O lamento faz com que a gente olhe a realidade. O lamento faz que a gente perceba na história lacunas que ficaram pela nossa ausência ou por infidelidade que tivemos na nossa trajetória como cristãos. Aqui, Neemias lamentava sim pela desobediência dos seus pais, pela desobediência e idolatria presente na vida dos judeus que foram escolhidos para ser referencial das nações. Há tempo de lamento, uma espiritualidade que permite também choro. Esse final de semana eu fui apresentado assim. Fui pregar na comunidade de Jesus em São Paulo e na comunidade Palavra Viva em Santos. E os dois pastores me apresentaram assim. Está aqui o pastor Nelson Bomilca. Ele gosta de chorar. Eu falei, eu gosto do clube do choro, eu gosto de chorinho, né? Mas fui apresentado assim, como um homem que chora. Né? O choro ele é bem-vindo quando nós olhamos a realidade e percebemos que precisamos fazer algo. Ele disse, em oração, versículo 5, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e te obedecem. Além do choro, além do lamento, jejum, oração, versículo 4, e na oração, reconhecimento e adoração. Por isso que antes de orarmos, é importante que a gente adore a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda fará. Adoração, eu diria que é o caminho onde nós somos preparados para orar. E fazer parte da adoração, oração, adoração. Precisamos sair ao encontro do Senhor, como o salmista diz no Salmo 95, com ações de graça. Sair ao encontro do Senhor com alegria.
não fica bem uma comissão de frente dos cristãos, dos evangélicos, com lamento. Mas adoração. Mas nós estamos no meio de lutas, adore. Mas nós estamos no meio de desertos, louve o seu Deus, Ele não mudou. Adore, jejue, ore, reconheça quem Deus é. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti de noite, pelos israelitas, os teus servos. Uma espiritualidade em que cabe e é bem-vinda a confissão. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Eu e a minha família pecamos. Não são os outros, não são os nossos irmãos. Nós pecamos. Nós viramos as costas para Deus. Nós os desobedecemos tantas vezes. Nós não fomos fiéis em tantas situações da nossa vida. E Deus não deixou de olhar para conosco com a sua misericórdia. Deus não deixou de olhar conosco. Deus teve misericórdia e tem misericórdia de nós. Temos agido de forma perversa. Não é um pecadinho, não foi um deslize. Não, Senhor. Os nossos pecados são perversos. Trazem vergonha. Agridem o teu caráter. Não, Senhor. Não temos obedecido os teus mandamentos, nem os teus estatutos, as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. E a oração e o clamor de Neemias continua. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Se vocês forem infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. A outra disciplina fundamental é arrependimento. A pregação do arrependimento tem sido abandonada, não só aqui no nosso país, mas fora do nosso país. Não se prega mais arrependimento de pecados. Se prega o evangelho, mas não se convida mais a pecadores se entregarem a Jesus. Uma pregação triunfalista, uma prosperidade diabólica, que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor. O Senhor nos chama, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E creiamos no evangelho. Arrependimento é bem-vindo no momento em que vamos nos ajoelhar, em que vamos clamar ao Senhor. E buscar de Deus o seu perdão, o seu socorro, o seu acolhimento. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Aleluia. Isso foi só o começo de uma grande jornada, queridos. Jerusalém reconstruída, os muros reconstruídos, as portas, 10 portas, cada uma com um significado daquilo que Deus fez na história e faz na história e fará até a vinda de Jesus. Uma reconstrução com perseverança, uma reconstrução com oposição, sim, com adversários o tempo todo, com gente tentando minar essa obra de reconstrução e de restauração. Os muros foram reconstruídos, Jerusalém foi reconstruída,
A lei do Senhor foi lida por todo o povo novamente, e Esdras comandou toda essa leitura, lembrando que nós nos distanciamos de Deus todas as vezes que nós não observamos a palavra do Senhor. Eu vi uma charge, posso dizer assim, de um pastor, falando sobre o conteúdo dos cânticos, da música e da adoração de 60, 70 anos atrás, com as de hoje. Pegou hinos com palavra de Deus explícita. De um lado, descreve ali, você podia fazer um estudo de pelo menos 10 doutrinas da palavra de Deus. E do lado direito ele colocou assim: quero te ver, repetição, 299 vezes. Se a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, se o testemunho do Senhor, que dá sabedoria aos simples, se a palavra de Deus que refrigera a nossa alma não estiver sendo pregada, ensinada, encorajada a ser vivenciada e obedecida como manifestação de amor a Deus, nós podemos nos perder no caminho. Nós podemos ver muitas ruínas acontecendo na vida de pessoas, de famílias, de igrejas, de comunidades. E a história da igreja está repleta de igrejas que começaram bem e que acabaram muito mal por causa da infidelidade. Mas mesmo assim, apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. E vai edificar a sua igreja e as nossas vidas, e cuidar de nós no dia da tentação, no dia da inclinação, a nossa tendência do coração de adorar falsos deuses, a idolatria, e Deus há de nos sustentar enquanto estamos fazendo a obra do Senhor. Há muita coisa a ser reconstruída nesta cidade. Há muita coisa a ser restaurada e reconstruída na nossa nação. E nós não podemos assistir impassíveis líderes eclesiásticos inescrupulosos abrindo seus púlpitos para politicagem e fazer da igreja curral político. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. E que Deus dê discernimento para nós, neste momento, de colocarmos ali pessoas sérias, íntegras, e você sabe que tem, eu também sei que tem, no meio de tanta loucura e de gente que não tem nenhum temor a Deus e nenhuma sensibilidade com o ser humano. Há muita coisa para ser reconstruída em nossas vidas. Há muita coisa para ser reconstruída em nossa nação. Nós não podemos olhar impassíveis os números de miséria, de tristeza no nosso país e de ver os nossos jovens, pelo menos 60% dos filhos desta geração querem ir embora da nossa nação. Não querem mais ficar aqui. Pela violência e pelo pecado da nossa nação. E nós precisamos chorar pelos pecados da nossa nação. De gente que busca o sobrenatural nos terreiros, que fazem parcerias com demônios, que estão iludidos pela religiosidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos encoraje nessa noite, quando clamamos e buscamos o seu nome. Deus abençoe ricamente os irmãos.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.